falando de comportamento infantil. Até que ponto a agitação, dificuldade de concentração e atraso na fala fazem parte da infância ou precisa de uma avaliação especializada? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a psicopedagoga Tatiane Alves. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Muito obrigada. Eu acho muito pertinente, Lu, a gente está trazendo essa discussão na TV Câmara, né, que é uma TV que está aberta para todos. Todos nós, né, passamos pela fase da infância, tivemos algumas dificuldades maiores e menores, Tatiane. Só que às vezes o pai fica na dúvida, será que isso faz parte da infância ou será que isso é algum atraso ou eu preciso buscar uma ajuda especializada? Quando a gente pensa nesse contexto, como é que a gente deve pensar e avaliar para buscar essa ajuda caso necessária? Em primeiro lugar, a gente tem alguns marcos de desenvolvimento infantil. Então, quando falamos desses marcos de desenvolvimento infantil, estamos falando da fonoaudiologia, da psicologia, da cognição, que é o processo de aprendizagem, tanto sistêmica, que é aquela que é de ambiente escolar, ou aquela que a criança vai adquirindo habilidades, por exemplo, como habilidade social, né? Que também está na área da fonoaudiologia, do desenvolvimento da comunicação, que é que você trouxe o atraso de fala. Então, é preciso fazer essa interseção de várias áreas de desenvolvimento infantil da criança, como também tem a área neuromotor, né, que é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem marcos de desenvolvimento em diversas áreas e, a partir disso, há, às vezes, uma pequena alteração, né, mas a gente não pode ter uma curva nem abaixo, nem muito acima. Então, qualquer extremo, ele é perigoso. Então, o primeiro passo é a observação. É observar esta criança, Do pai e da mãe, né? dos pais, observar essa criança juntamente com outras crianças e, mais precocemente, as crianças estão entrando na creche, na escola, a partir de 2 anos. Entram na creche ou na escola, né, a partir de 2 anos de idade, já na educação infantil, onde esses professores já têm um olhar profissional, A né? escola. O olhar sobre esse desenvolvimento infantil em cada faixa etária, para ele conseguir compreender se há algo que é adaptativo da criança. Uma criança, por exemplo, os pais que só têm um filho único, e outro que tem 2, 3 filhos, tem uma diferença muito Um grande. acaba estimulando o E outro, né? um acaba estimulando o outro. Esse ambiente é estimulador por si próprio. Mas aquela criança que é filha única, ou filho único, ele tem um processo adaptativo na escola. Então, às vezes, os pais comentam, ó, eu coloquei na escola ou na creche para desenvolver mais a linguagem. Isso resolveu. Então, porque o cérebro, ele vai se desenvolvendo e ele vai se modulando com o processo de sinapse que a gente faz. Então, a criança, na primeira infância, ela tem um número enorme, milhões de sinapses. Então, é a fase da criança que a gente precisa de mais estimulação. É como se fosse o alicerce da casa. Então, a gente tem que estar observando se essa criança está dentro ou não do marco de desenvolvimento, a partir até do desenvolvimento dela neuromotor. Segurou a cabecinha com quantos anos? Engateou, balbuciou. Importante anotar, né? Porque a gente acaba esquecendo. Eu não sei, mas a gente tem uma cadernetinha, né, quando de vacinação, e ela vem com essa curva também, que é a questão do peso da criança. Então, é o que eu te falei, tem a pediatria, tem um pediatra que acompanha essa Todo criança, para acompanhamento. ele entender também e sinalizar, ó, eu preciso de uma avaliação de uma psicomotricista, eu preciso de uma avaliação de uma psicopedagoga, de uma fono, para ver como é que está essa criança, ou psicológica, para ver como está essa criança num parâmetro muito amplo de desenvolvimento infantil, que vai abarcar várias áreas e vários aspectos que envolvem essa criança. Você trouxe pontos importantes, né? Porque esse acompanhamento deve ser desde cedinho, mas outro ponto muito importante que você pontuou foi a questão da escola, né? A escola vai ser um marco importante de referência. Mas e quando essa criança não entra na escola? E você colocou até a questão do pai, que é o pai daquele filho único, né? Não tem outro filho. E de repente aqueles pais começam a comparar o desenvolvimento daquele filho com outras crianças que estão ao entorno deles. E às vezes essas crianças são muito precoces, né? Porque hoje em dia tem crianças muito precoces, né? É porque a gente está num momento de... Hoje a gente está tendo uma
hipoestimulação ou uma hiperestimulação. O que está acontecendo com as nossas crianças? Elas estão sendo muito hiperestimuladas pela gama de informações, a tecnologia, o estímulo visual. Então, isso também tem uma alteração cerebral. Então, o que acontece com isso? Esse pai que tem um filho, que tem 2 filhos, 3 filhos, ele tem que estar atento sobre a rotina dessa criança. Essa criança precisa de rotina. Esse cérebro, para ele se desenvolver e ele se adequar, porque a agitação também, nos primeiros anos da criança, é necessária. Por que essa agitação é necessária? Porque ela vai autorregular essa criança. Ela modula esse cérebro. Ela estimula o movimento, ela estimula a psicomotricidade, ela estimula a linguagem, porque a estimulação cerebral é de fora para dentro, é externa. Então, se você tem uma gama de informações dessa criança que está em casa ou está extremamente no celular, essa criança não tem rotina, essa criança não tem momento de lazer, essa criança não tem momento com os pais, ou essa criança está super carregada de atividades. É balé, inglês, enfim, natação, ela tem um super estímulo. Ela vai estar agitada. Então, o que é que o cérebro faz? Ele tem que mandar esse comando externo. Ó, eu estou estressada, eu estou cansada, tá? Ó, eu estou precisando descansar. Olha, meu sono está sendo interrompido. Minhas horas de sono são importantes para o meu desenvolvimento, porque o cérebro também ele precisa de repouso para que ele processe essas informações. Então, a sua pergunta é muito importante. Então, a agitação, ela não é só uma sintomatização de um problema. Ela faz parte de uma neuromodulação cerebral, porque a partir dessa relação dele com o externo, ele se autorregula. Mas ele também é uma maneira dele dizer com o corpo, que a criança não sabe verbalizar, ó, isso aqui também não está muito legal, não. Ó, eu passei uma situação, em que contexto ela ficou agitada? Em qual situação ela está agitada no ambiente familiar? Às vezes ela está num ambiente familiar que está passando por um momento de tensão. Ela está num ambiente familiar que também tem muitos filhos e ela não consegue ter atenção. Ou ela está num ambiente familiar que ela está sozinha, se sente só e precisa de interação com outras crianças. Então, é um conjunto que vai envolver todo esse processo. E é o que você bem colocou, Tatiana, que os pais, nesse ponto, eles precisam estar bem atentos, né, para ver esses comportamentos, identificar que ponto que falhou, mas quando que entra a questão do seu profissional? Quando é que o profissional ele entra em si que fala assim, não, peraí, a gente precisa trabalhar isso, precisa trabalhar aquilo nessa criança para melhorar esse desenvolvimento, porque uma falha na infância pode gerar gatilhos lá no futuro, né? Sim. Quando é que entra o psicopedagogo? Primeiro, esse professor, esse pai, ele já vai estar vendo com que frequência isso acontece. Esse atraso de fala. Ele acontece como? Quando ele começou? Ele nunca desenvolveu a linguagem, a comunicação, porque fala e linguagem são coisas diferentes, tá? Ele tem uma comunicação, uma interação visual, é uma forma de linguagem não verbal. Tá, não tem. Não, ele tinha, mas perdeu. Aí a gente já está falando de um tipo de transtorno. Ah, não, ele começou a falar, mas sempre trocava letras. Tem um atraso de linguagem também. Ah, não, é uma criança que fala bem, se expressa bem, mas é uma criança extremamente agitada. Com que frequência é essa agitação? Qual é a intensidade dessa agitação? Essa agitação acontece em quais contextos? Em quais ambientes? Porque a gente também tem uma normativa do DSM-5, TR. Então, essa criança precisa ter esses sintomas para ele ir para um profissional, um especialista como psicopedagogo para uma avaliação, que é um diagnóstico multidisciplinar. Ele precisa ter no mínimo 6 meses e ele já vem com algumas características anteriores. Que a própria escola pode pontuar, né? Ou a escola ou os pais. Ele fala assim, eu percebo que ele é muito agitado, ou ela é muito agitada, não consegue assistir um desenho, não, até no momento do brincar, é um brincar agitado, não tem o lazer. Mas primeiro eu tenho que desconsiderar outras situações que envolvem essa criança. Essa criança tem rotina, essa criança vive em um mundo só de adultos, essa criança foi uma criança prematura, essa criança
tem uma boa alimentação, qual é o tempo de tela dela, essa criança tem a participação dos pais, tem interação com outras, entendeu? Então, antes de eu chegar em qualquer hipótese diagnóstica de um transtorno, de uma hiperatividade, eu tenho que fazer toda a análise de todo esse contexto que ela está inserida. E qual a mensagem que você deixa hoje para os pais que acompanham a nossa programação? Porque, como você bem colocou no decorrer da nossa entrevista, a gente vive cercado de estímulos, principalmente pelas telas. Deixa uma mensagem para eles. É muito importante que os pais sejam presentes, né? E essa presença está cada vez mais difícil pela vida que nós temos. Então, eu sempre costumo falar que não é a quantidade. Porque tem pais que estão presentes. Quando eu falo de pais, estou falando daqueles também que são responsáveis pela criança. O avô, o tio, o padrasto, o companheiro, a companheira, não importa. Mas que isso tenha qualidade. Não é o tempo, é a qualidade desse tempo. E a criança, ela precisa da rotina, nós precisamos de previsibilidade. Então, a criança muito mais. Então, quando a gente se vê em uma situação que é imprevisível, a gente dispara também uma ansiedade. Isso desregula a gente emocionalmente, psicologicamente. Para a criança, isso é muito mais difícil. Por quê? Porque ela não tem tempo de vida, experiência de vida, para ela lidar com aquele contexto, com aquela situação. Então, é importante que os pais, ou quem é os responsáveis pela essa criança, ou quem cuida dessa criança, estejam atenta a a fala dessa criança, mesmo que seja sem sentido, o comportamento da criança, né, nesse desenvolvimento infantil, ela é muito gritante. Porque ele gosta, ele chora. Ele não gosta, ele chora. Ele gosta, ele sorri. Então, você tem um parâmetro. É aquela história da mãe que sabe o choro da fome, sabe o choro de dor. E aquelas pessoas que convivem também vai entender o meio de comunicação daquela criança. E tendo qualquer tipo de atraso, sinalizar para o pediatra, tá? Buscar ajuda Procurar um profissional. A psicopedagogia não é só para avaliação e intervenção cognitiva. A gente trabalha também com estimulação precoce e com prevenção, tanto no âmbito clínico como institucional. Então, é muito importante oferecer brinquedos que sejam de estimulação, porque o brincar, mesmo que ele seja um brincar livre, o que é que a gente chama de um brincar livre? Onde a criança manifesta a criatividade dela, o imaginário, o vocabulário, se adquire com essas interações, com o brinquedo, com o outro, a criança brincando com ela mesma, né, no sentido imaginativo. Contudo, essa criança, ela precisa dessa mediação do adulto. Então, a gente chama de mediação criança, criança e adulto-criança. Então, tem que ficar atento a isso e que essa estimulação livre, ela seja um pouco direcionada. E não a tela, como hoje a gente está falando muito disso, e a gente está percebendo que está tendo alterações cerebrais por conta do excesso de tela. Então, o que é uma agitação e o que é uma hiperatividade? Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Viu?